Bem, turma, então aqui, uma das coisas que nós vamos trabalhar agora, vocês sabem que nós já estamos trabalhando poemas, né, poesias, e que é bastante significativo quando nós percebemos assim que os alunos estão gostando do conteúdo. E conforme já falado, né, esse nosso conteúdo de agora, ele é bastante agradável, porque na verdade ele é uma mistura, né, de artes. As pessoas geralmente que gostam de artes, que gostam de criatividade, né, de inovação, provavelmente gostam muito desse conteúdo, porque ele é algo assim que é fascinante, na verdade, porque ele é bastante diferente. Estamos nos referindo à poesia visual. Sempre lembrando que nós teremos algumas diferenças que não são assim, talvez muito perceptíveis de início, mas eu só gostaria de tranquilizar vocês que ele não será aprofundado, mesmo pelo fato de que em alguns casos é necessário ter o conhecimento sobre figuras de linguagem, alguma coisa relacionada com esse assunto que talvez vocês ainda não tenham estudado. Na verdade, isso aqui é só o grosso, é só uma introdução, tá certo? Então, vocês não precisam se preocuparem assim com o impacto que do agradável passar a ser desagradável, passar a ser preocupante. Vocês não vão se preocupar com isso porque vai ser só uma introdução, certo? Então, o que é uma poesia concreta? Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já tiveram a curiosidade de ver, nós temos aí no livro de vocês, né? Aí na página 186, 87, 88, 189, nós já temos uma noção sobre o que é isso. Quem já tiver lido, com certeza já deve ter, talvez, matado a curiosidade. Então, a poesia concreta é um tipo de poesia que tira certas distinções entre gêneros, como poesia, teatro, música, dança, pintura, escultura e por aí vai, né? A poesia, essa poesia visual ou poesia concreta, na verdade, ela é uma arte, tá certo? Na verdade, ela é assim, ela é um conjunto. Ao mesmo tempo que ela é um poema, também ela é uma arte. É uma poesia visual em forma de expressão artística, né? Aqui já está falando uma expressão artística, onde a pessoa pode se soltar, né? Pode se liberar, né? Usar a imaginação, né? Que caracteriza quase sempre pela combinação de palavra e imagem, tá certo? Vocês terão aí a oportunidade de conhecer algumas imagens, né? Vocês vão fazer pesquisa e vão ver o tanto que é interessante. É um gênero artístico de pequeno formato, é uma das características dele, empregando alguns poucos elementos, como a disposição gráfica de palavras e letras ou letras, né? E também imagens. E tem a capacidade de produzir um grande impacto. Então, na verdade, é um poema assim que ele não é praticamente para ser, não é que não possa ser lido. Ele é aquele impacto assim visual, a pessoa já vê, já entende. Se lê, se não lê, né? Normalmente, como se tiver letras, a pessoa vai acabar lendo. Mas assim, mesmo se não ler, já vai ter uma noção do que está falando ali. Então a mensagem do poema ela é captada pela visualização da forma. Isso por quê? Porque muitas vezes explora o aspecto lúdico, sonoro e visual. Às vezes você vê uma imagem e se dá a impressão que você está sentindo um cheiro, ou como se você estivesse... É a impressão, né? Como se estivesse ouvindo algum barulho, por causa do impacto que ele causa. Normalmente os versos têm a ver com desenho, conforme eu coloquei aqui em negrito, porque às vezes alguns alunos podem ter uma dificuldade de visualizar, porque tem uma outra forma de poema que vai causar dúvida, mas não se preocupem que de início é normal. Quais são seus atributos? A eliminação do verso, o aproveitamento do espaço em branco da página para a disposição das palavras, exploração dos aspectos sonoros, visualização e semântica dos vocábulos. Se vocês não estão lembrados do que é semântica, não se preocupem. Na aula de gramática, vocês terão uma oportunidade, igual aquilo que eu falei. Vocês trabalharão algumas coisas como figuras de linguagem, e tem outros nomes que no momento eu não estou lembrado, mas quando vocês ouvirem falar figuras de linguagem, vocês vão entender. Uso de neologismo e termos estrangeiros, que vai ser comum. Assim, não vai ser uma regra, vai ser comum, tá?
Decomposição de palavra, desfragmentação, pode ser que as palavras vão se misturando, elas vão se desfazendo, vão se esvairindo, vão se distanciando, é uma arte bastante interessante. E a possibilidade de múltiplas leituras. Eu tirei aqui na internet que um desenho super famoso, né? Tem algumas palavras que já dá para entender, uma xícara, um café quente, né? Então dá assim entender que é a fumaça, ó a dancinha da fumaça, né? A fumacinha subindo. Então vocês observem que é uma arte com poucas palavras, mas que só de você olhar você já tem a ideia sobre o que está falando. Você já tem uma noção, mesmo que não tenha lido o texto, já dá para entender o contexto, né? E outro que faz parte aqui desse poema visual aqui, eles normalmente estarão juntos, muito embora ele tenha as suas características particulares, é o caligrama, né? Caligrama ele tem a ver com caligrafia. Cali, belo, em grego. Cali, na verdade, é belo, eu falei caligrafia, mas é porque muitas vezes vai ter letras, né? Mas na verdade, cali em grego é belo. Então, caligrama é um tipo de poesia concreta, né? Ou seja, é um tipo de poema visual, tá? Observem que é um poema visual. Nomeado e popularizado nos primórdios das vanguardas históricas do século XX, ou seja, não é algo tão antigo, né? Que se expressa através de uma original disposição gráfica do texto escrito, formando uma espécie de pictograma. O que é o pictograma? Eu coloquei aqui para vocês, que é desenho ou pintura rupestre datada da antiguidade. Representa um símbolo, um objeto real ou uma figura, que é a própria imagem principal do tema. Ou seja, em linguística, a partir do estudo desse tipo de poema e de outros tipos de poesia visual, passou-se a usar o termo para definir um contexto escrito cuja a forma, vamos dizer assim, né, pretende apresentar algo, ou então ter com ele alguma relação analógica, funcionando o seu design como um elemento do sentido. Turma, eu iria colocar algumas imagens aqui para vocês, mas eu preferi deixar para vocês pesquisarem, que quando vocês começarem a pesquisar, vocês vão se perder, que vocês vão se vislumbrar na quantidade de arte. A arte em si é muito interessante, né? Eu encontrei flores, bicicletas, nossa, eu encontrei uma infinidade de desenhos. E não para por aqui, tem muita coisa interessante. Ao invés de eu passar para vocês pesquisarem, vocês vão ter o gosto de pesquisar por conta própria, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, esse aqui é só uma introdução. Vocês, talvez, tia, eu não entendi nada, não tem problema, tá? Porque é só uma leve introdução e vai continuar sendo uma introdução, porque nós não vamos adentrar tanto, mas vocês terão a oportunidade de pesquisar por conta própria, sem problema nenhum, tá certo? E aí fica aqui o meu recado e nós vamos voltar para a nossa aula normal para nós podermos debater um pouco, tudo bem? Nós temos o nosso livro, quem estiver com o livro aí, já quiser abrir na página 187, tá? Aí vocês vão entender um pouco melhor, absorver um pouco melhor, e aí o nosso conteúdo será bem mais significativo, tá ok?